Faltam 16 minutos para as 7 da manhã e agora tenho via Skype, desde Sófia, na Bulgária, o Hélder Palhais. Olá, Hélder, bom dia. Bom Hélder dia, bom Palhas, dia. assim é que Só um é. esclarecimento, é Hélder Palhas. Hélder Palhas, exatamente, Hélder Palhas. Hélder, na Bulgária, a vida aí a fazer o quê, Hélder? Bem, estou aqui a trabalhar, eu trabalho para uma multinacional, para a Ericsson, e estou aqui já vai o segundo ano a trabalhar, mas sou empregado em Portugal, portanto regresso depois desta temporada. Muito bem, portanto, e a experiência tem sido boa, Hélder? Tem sido excelente a todos os níveis, pessoal, profissional, familiar, os miúdos já falam inglês melhor do que eu. Inglês, Estamos na na escola Bulgária? americana. Até e búlgaro, nada? Muito pouco, muito pouco. A minha vida aqui é feita no inglês. Eu tenho contacto com o búlgaro, os miúdos também têm algum contacto com o búlgaro. A mais pequenita percebe, mas não fala. Portanto, quando se fala com ela em búlgaro, não eu, ela percebe e responde em inglês. E nem tão pouco diz ao pai, dá ou né? Sim, o da e o né nós próprios usamos como brincadeira de vez em quando e também Exatamente. abanamos a cabeça ao contrário. Exatamente. Eu estive há muitos anos na Bulgária. Aliás, eu tive uma experiência de Bulgária e da Roménia curiosa porque eu, com a minha maluquice, fui passar férias imediatamente a seguir à queda do regime. Portanto, ainda apanhei o incêndio na antiga sede do Partido Comunista da Bulgária, ainda apanhei muitas coisas depois da morte do Ceausescu. Portanto, foram umas férias mesmo divertidas. Mas não é para isso que nós estamos aqui a falar. O Hélder mandou-me um livro e eu já o li todo, até porque o tema me interessa, e depois tem a ver com viagem. Um livro curioso da Chiado Editora, chama-se Athos, Viagem dentro de um Peregrino. Ora bem, Athos é um monte que fica na Grécia, é uma montanha sagrada, é um istmo que fica na Grécia e tem a particularidade, Hélder, de ser, diria, um território à parte da Grécia, não é? No fundo faz parte do território grego, mas tem uma autonomia, portanto é um regime monástico em que é regido pelos próprios monges. Tem um conselho de 20 monges, que é um de cada mosteiro que existe lá. Portanto é uma península que tem um trava-ilha, porque só se pode entrar de barco. E não está no espaço Schengen, é uma exceção. Ou seja, é preciso um visto especial para entrar. E é Você, interdito a mulheres. exatamente, já lá iria, mas você foi, portanto, com você e muitos visitantes, o objetivo de visitar o Monte Athos é mesmo percorrer os diferentes trilhos e é visitar os diferentes mosteiros da religião ortodoxa. Isto já é muito histórico, já vem do tempo, neste caso, da fundação dos ortodoxos, portanto, já do tempo do patriarca de Bizâncio, ou de Constantinopla, e a partir Exato. daí tem sido sempre uma história marcada com mais ou menos vicissitudes, mas o certo é que visitar uma zona dessas é entrar numa espiritualidade completamente diferente, não é, Hélder? O livro, no fundo, foi um bocadinho isso, porque eu Exatamente. fui em viagem, portanto, um pouco como curiosidade, e quando cheguei comecei a escrever um relato para mim próprio, que evoluiu, que depois de publicado alguns capítulos no Facebook com tantos comentários, de enviar para uma editora. Portanto, eu nunca tive a ousadia de escrever um livro. Saiu o livro como está, porque é um relato. E o território em si é um território diferente, portanto, transporta-nos no tempo, transporta-nos para o calendário juliano, portanto, tem 13 dias de diferença em relação ao calendário que usamos, o gregoriano. Exatamente. Usam a hora bizantina, portanto, ao pôr do sol é meia-noite, e estamos completamente dependentes dos mosteiros, portanto, só podemos comer nos mosteiros, dormir nos mosteiros, portanto, não existe, tirando uma pequena exceção na capital que é Cariés, onde existe um pequeno café e algumas lojitas com alguma comida, do resto do território estamos à mercê, digamos assim, da hospitalidade dos monges. Hélder, mas você ia munido de barrinhas de cereais. E aí foi pouco. Foi um relato, há de ver que eu no dia em que O cheguei à Hélder... montanha realmente e, tive ali algumas lacunas. Exatamente. O Hélder, houve uma altura que começou a subir, como disse, li o livro todo, estava entusiasmado e depois tem aqui muitas fotografias. Houve uma altura que o Hélder já estava, diria, não é bem num desespero, mas deu-lhe assim uma certa fomezinha e uma das coisas era, apetecia-lhe uma coisa salgada. E foi exatamente essa, a primeira refeição, foi assim, uma coisa bem salgada, aquilo que comeu quando fez, portanto, por assim dizer, esta peregrinação. Hélder, mas estamos a falar de uma peregrinação de subida de um monte que pode ter mais ou menos aventura, até porque o Hélder perdeu-se algumas vezes, não foi? Sim, os trilhos estão mais ou menos marcados, mas tem uma particularidade, é que existem escritos a desde grego, a bizantino, portanto, para uma pessoa como nós que está habituado ao latino e em especial ao inglês quando viajamos, é complicado fazer comparações.
Também nem toda a gente sobe o monte, atenção, a maior parte das pessoas limita-se a ficar pela base, pelos mosteiros. A subida ao monte é uma coisa que requer alguma capacidade física, não E é? qual é o São dois. objetivo? Qual é o objetivo? Ou seja, o objetivo é subir o monte, há uma sensação diferente, para além da paisagem ser obviamente lindíssima naquele mar Egeu, mas qual é propriamente o objetivo? É a aventura em si? É a espiritualidade? O que é que se sente numa viagem destas? Até porque você dá um nome ao livro fantástico, Viagem dentro de um peregrino. O que é que se sente, Hélder? Até porque já não é a primeira vez que você lá vai. Fui lá agora uma segunda vez, mas foi para visitar mais mosteiros. Portanto, desta segunda vez visitei 11, enquanto da última vez apenas visitei 2, porque só se pode ficar 3 noites de cada vez. Portanto, a subida ao monte. No fundo, o monte é o Monte Athos. É o monte que dá o nome à península. E, no fundo, tem um nome que é Metamorfoses. Portanto, é a conquista. No fundo, para mim, a subida ao monte foi a conquista do território. Portanto, e é uma conquista não só do território, como nossa. Portanto, superar as dificuldades para subir lá acima. Portanto, foi uma sensação excelente sentar-me naquela pedra com a cruz, tirar umas fotografias, mandar uns SMS a uns amigos e ficar ali durante alguns tempos no silêncio absoluto, porque aquela altitude vê-se tudo à volta, não se ouve praticamente nada tirando o vento. Olha, é assim, deve ser uma coisa maravilhosa, e agora neste momento olhei aqui para o meu lado esquerdo e estamos a falar e o sol acaba de nascer para este país aqui plantado. Diga uma coisa, você disse-me que aquilo é um território à parte, com uma legislação própria, por assim dizer, é preciso visto, é difícil vistos para entrar, portanto, no Monte Athos, ou pelo menos naquela península? Não há dificuldade em si, existem números clausos. Portanto, para não ortodoxos, eles apenas emitem números não oficiais, porque é o que existe registro do que se vê, 10 vistos diários. Ou seja, em especial durante a altura do verão, é preciso planear com algum tempo. Eu julgo que se o planeamento for feito com 2, 3 meses de antecedência e o visto for pedido, não há dificuldade alguma. A questão é que nós, especialmente os portugueses, fazemos quase tudo em cima da hora, não é? Portanto, nessa Exato. altura é muito tarde. Depois, dormir é nos mosteiros, com algumas, digamos, com algumas humildades, mas pronto, é assim, ali o que se quer é mesmo uma pernoita, nem que o duche tenha que ser de água fria, não é? Exatamente como me aconteceu, e alguns dias nem duche, porque a afluência ao duche também é muito grande e quando não existem suficientes. Mas o importante ali é a experiência, quer dizer, a pessoa não vai ali para ter comodidades, não é? É para o Exato. contacto com os monges, com os outros peregrinos, com o local, com as igrejas e com as relíquias que existem no local. Portanto, é um local com uma história incrível. Eu faço esta pergunta porque eu estive a pesquisar também um pouco e a inteirar-me, porque é um objetivo meu também, é visitar o Monte Athos, e você já há bocadinho disse, não entram homens, mas segundo aquilo que me foi dado a Não, conhecimento, não entram mulheres. perdão, não entram mulheres, assim é que é, mas não entram nem mulheres, nem animais do sexo feminino. Tirando gatos, é a única exceção. E a única explicação que existe é por causa dos ratos. Mas não, controladamente não entram animais nenhuns de sexo feminino. Claro que a fronteira é uma fronteira de. Portanto, é uma península, portanto, não tem propriamente uma fronteira para animais. Há animais dos vários sexos, mas cavalos, não há éguas, portanto, não há galinhas. Tudo o que é Quer dizer, lá, controlado não lá, lá entra. os pintainhos devem nascer dos galos, provavelmente. Mas há animais e você cruzou-se com javalis e com burros também. Houve alturas que você teve assim alguma, digamos, alguma expectativa de medo ou não? Não foi propriamente medo, mas na infância tive bastante contacto nas terras, portanto, na terra da minha mãe em especial, com burros, e sempre tive a ideia de que nunca se pode atravessar atrás de um burro, não é? E, Exatamente. portanto, evitei. Aliás, nem de um burro nem de um equídeo qualquer, porque Pois, as patas são mas os perigosas, não burros... é? Mas os burros têm essa tendência. Já lá voltou da segunda vez. O objetivo é fazer os mosteiros todos. Poderá haver uma terceira vez, Hélder? Eu, quando fui a primeira, não tinha objetivo da segunda, mas como está no próprio livro, um vaticínio de uma pessoa que disse que ninguém vai só uma vez. Tenho o objetivo de ir a terceira e já tenho o plano feito para visitar todos os mosteiros. Não consigo pernoitar em todos, infelizmente, porque são 3 noites apenas. Para isso teria que voltar mais vezes, mas pelo menos visitá-los a todos. E estamos a falar ainda de uma série de mosteiros, 20 e tal, não é?
São 20 no 20, total. 20 mosteiros. Eu já tenho 13. E ali pode notar-se uma grande riqueza da cultura ortodoxa, da cultura bizantina, até porque havendo, portanto, ser um território grego, ainda, em termos de religiosos, a jurisdição continua a ser do Patriarca de Istambul. Portanto, continua... É de uma grande riqueza cultural e espiritual, mas ficamos pelo cultural porque eu sei que, principalmente de pinturas, encontra-se ali grandes riquezas, Hélder? Exato, e não temos acesso a todas, atenção, porque temos acesso ao que está visível, porque existem arquivos que estão guardados a sete chaves, portanto só com autorização é que se podem ver. Mas de resto aquilo que se vê já é bastante. Basta dizer que, por exemplo, uma curiosidade é que durante a guerra aquilo esteve sob o protetorado do Hitler, porque o Hitler Exato. mandou fazer a catalogação das obras de arte para as retirar. Só que depois, com as vicissitudes da guerra, não aconteceu. Portanto, aquilo realmente tem interesse. Sim, e depois também na altura os turcos também chegaram a roubar muita coisa, mas depois muitas delas foram retomadas. Para terminar, Hélder, quem quiser ir ao Monte Athos tem que se preparar muito, por exemplo, para fazer essa escalada, tem que ser uma pessoa com preparação. Eu sei que você pratica desporto, mas tem que ter, digamos, esse perfil, Hélder? Não, não necessariamente. É preciso algum treino. É preciso algum treino e possivelmente ir acompanhado, que não foi o que eu fiz, porque não tinha ninguém para ir comigo. Mas de resto a visita ao Monte Athos é pacífica. As caminhadas podem não ser muito grandes, basta fazer o planeamento. Existem possibilidades de fazer inclusive os percursos por barco ou alguns pequenos percursos por minibus. A subida ao monte requer que a pessoa pelo menos tenha alguma capacidade física e que consiga caminhar em altitude. Porque não é só a questão da subida, temos que ver que também o oxigênio também desce. Exatamente. E temos que ir carregados, não é? Exatamente. Temos que ir carregados. Para a próxima eu consigo e depois eu depois levo comigo a visitar o Monte Sinai, que seria a minha segunda vez. Hélder, um grande abraço, felicidades aí na sua vida em Sófia, portanto na Bulgária, e o livro, se o quiserem ler, da Chiado Editora, chama-se Athos, Viagem dentro de um Peregrino, de Hélder Palhas, este português a viver na Bulgária. Hélder, felicidades, um grande abraço, foi um prazer tê-lo aqui via Skype. Obrigado, um abraço. Um abraço também para si, tudo bom, felicidades, muito bom.